Durante um acompanhamento de agentes de saúde em 16 mil escolas do país, foi constatado que a cada 10 adolescentes entre 10 e 17 anos, 2 estão acima do peso. Nas crianças de 5 a 9 anos, o problema é mais grave. De cada 3, uma está obesa. E o excesso de peso pode trazer problemas físicos e também psicológicos, como a depressão. Quem vai esclarecer as nossas dúvidas sobre a obesidade infantil é a doutora nutricionista Sandra Fernandes. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sara. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Imagina, é um prazer. Doutora, vamos começar falando sobre como identificar a obesidade na infância. Sara, a identificação da obesidade na infância, ela está pautada basicamente em parâmetros antropométricos. O que eu quero dizer com isso? Peso, tá, da criança. Enquanto a criança é muito pequenininha, tá, eu estou falando de uma criança de 2, 3 anos, normalmente a gente valoriza bastante a relação de peso para a idade. A partir daí, a gente começa a ter que considerar a altura como um parâmetro importante. Então, a relação que a criança faz entre peso e altura é extremamente importante. E então, isso pode nos mostrar se a criança está fugindo dos parâmetros de normalidade e então se pode estar sendo classificada como obesa. Eu acho que essa preocupação que as mães vão ter, a sensibilidade de perceber se o seu filho está realmente acima do peso, se ela consegue perceber uma desproporção entre peso e altura, ela deve ser a medida certa para ela procurar um profissional da área da saúde, buscar ajuda, né, para que ela possa resolver o problema do seu filho. Com certeza. E quais são as consequências de uma obesidade na infância? As crianças que entre mais ou menos 7 e 10 anos estão acima do peso ou sendo classificadas como obesas, são grandes candidatos a futuros obesos, adultos, né? Então é extremamente importante que os pais prestem atenção a isso antes dos 7 anos de idade, né? Então isso é importante que seja resolvido e que se busquem as causas da obesidade, né? Se a criança está muito acima do peso, é alguma coisa que tem origem familiar, existe uma história familiar importante de obesidade. A gente sabe que o excesso de peso ele pode gerar uma hipercolesterolemia, que seja uma alteração do colesterol, né? E aí a gente pode ver então no exame de sangue uma alteração do colesterol total, uma elevação do LDL, que é a fração ruim do colesterol, tá? E muitas vezes a fração boa do colesterol, que é o HDL, que é o protetor, pode estar baixo. E fora a gordura, tem toda a questão do açúcar também, que hoje em dia a maioria dos alimentos está saturado de açúcar e o açúcar faz muito mal também, né? Faz muito mal. E aí uma pergunta que aparece, assim, normalmente a dúvida grande das mães, a maior parte das crianças gosta de doce. A maior parte, tem lá as suas exceções. Por quê? Porque a criança nasce com um paladar adocicado. O leite materno, que deve ser o primeiro alimento a ser oferecido para a criança, é extremamente adocicado. Leite materno, frutas, sucos de frutas, né? Então a criança tem a tendência a gostar mais de alimentos doces. E aí, depois do primeiro ano de vida, quando a criança começa a ter uma alimentação mais próxima da família, né? Isso leva a criança a uma gama de produtos aí, de alimentos, que entre eles produtos que são ricos em açúcar, né? E o excesso de ingestão calórica, que pode ser produzido com uma ingestão excessiva de produtos com açúcar, pode conduzir a criança à obesidade. Agora, é real que tanto as escolas quanto as famílias estão mais preocupadas com esse assunto, né? Nós temos visto assim que algumas escolas não têm permitido a venda de refrigerantes, doces. Isso é muito importante também na reeducação alimentar da criança. É extremamente importante. Eu acho que assim, o papel da escola como educador deve levar a escola a pensar também na influência que ele tem sobre a alimentação da criança, porque a criança não vai à escola uma vez por semana, ela está lá todos os dias, né? Então a gente tem a situação das crianças que comem nas escolas, né? As escolas que oferecem lanches, e é extremamente importante então que a escola tenha uma preocupação em oferecer alimentos saudáveis, além de oferecer esses alimentos, trabalhar a educação nutricional. As principais causas da obesidade entre crianças e adolescentes são a falta de atividade física e o excesso de comidas industrializadas, segundo o Ministério da Saúde,
que comprovou também que quanto mais cedo eles recebem orientação, maior é a chance de reeducação alimentar. Bom, e nós estamos aqui com alguns alimentos que devem ser, aos poucos, substituídos, né? Isso, na verdade são algumas sugestões para tornar a alimentação da criança mais saudável sem tirar o prazer dela se alimentar, né? Então, por exemplo, uma coisa que é extremamente comum é que no café da manhã as crianças tomem leite e grande parte das crianças tem o hábito de usar achocolatados, né? Então, assim, para substituir esses achocolatados, a gente tem a alfarroba em pó, né? Que é um substituto muito bom pro achocolatado, que não tem aditivos químicos, não tem açúcar, não tem leite, né? Então é uma opção extremamente interessante que vai manter o sabor do chocolate, né? O cacau orgânico é uma ótima opção, né? Por exemplo, ainda no café da manhã, pensando em crianças que gostam de passar algum produto doce no pão, por exemplo, de manhã ou num biscoito que ele goste, né? É importante lembrar que o pão oferecido à criança, que a gente deve habituar a criança a ter uma ingestão de fibras adequada, né? Então os pães integrais devagarzinho devem entrar na alimentação da criança. Então, lógico, aquela criança que até agora está habituada com o pão francês, o tradicional pão francês ou o pão caseiro, ela não vai passar do dia para a noite a consumir o pão integral e achar maravilhoso, com algumas exceções, de crianças que experimentam a primeira vez e gostam. Se não, a mãe deve fazer com que devagar isso vá entrando no cardápio da família, já que a gente falou que a família deve participar, né? O creme de alfarroba pode ser um bom substituto para o creme de avelã, né? Que é extremamente comum. As geleias, para as crianças que gostam de geleias, essa opção aqui é uma opção boa porque ela não tem nem adoçante, então não é uma geleia dietética, tá? E não tem açúcar, ela é 100% adoçada com suco de frutas, tá? E tem várias dessas geleias no mercado, né? O mel é uma opção para colocar como forma de alimento doce, né? Sim. O mel de flor de laranjeira tem uma carga glicêmica mais baixa, o que favorece as crianças que têm, além da obesidade, a alteração da curva glicêmica, ou seja, uma glicemia ou uma quantidade de açúcar no sangue elevada, tá? Entendi. Então pode servir de substituição. E uma outra substituição ainda é o agave, tá? Produzido a partir de uma planta mexicana, né? E parece mel, né? A embalagem é muito semelhante, a cor é muito semelhante, mas tem um sabor mais suave que o mel, mas também adocicado, né? Então, com o objetivo de poder adoçar o leite para as crianças que não conseguem deixar de adoçar o leite, porque teoricamente, se a gente pensar numa criança que toma leite e coloca açúcar no leite, é um excesso. O leite já tem açúcar, já tem a lactose natural. É muito comum também as mães colocarem o achocolatado e açúcar. E açúcar. Junto, né? Então você está colocando o leite que tem lactose, a gente está colocando o achocolatado que normalmente vem com açúcar. E aí ainda mais o açúcar, quer dizer, isso é habituar a criança a um excesso de açúcar, que no caso de crianças que já estão acima do peso, pode conduzir a um desequilíbrio da curva glicêmica. Aí, uma opção que eu acho que é bom a gente falar, as crianças normalmente gostam de sucos, né? E a tendência das mães é acharem que qualquer suco é benéfico à saúde das crianças. Não é verdade, né? A gente precisa pensar que mesmo nos sucos naturais, tá, de frutas naturais, as frutas também são fonte de açúcar, também tem frutose, né? Então um excesso de fruta para preparar um suco, por exemplo, um suco que tenha uma quantidade, que seja mais concentrado, que tenha uma quantidade maior de fruta, ou um suco de laranja, por exemplo, que muito habitualmente a gente não dilui, Sara, seria interessante que esses alimentos aparecessem junto de alimentos que tenham fibras, porque as fibras controlam a carga glicêmica daquela refeição. Então, por exemplo, num lanche, a criança pode usar um suco de fruta natural ou um suco como esse, que é o suco de uva integral sem açúcar, né? Que tem todos os benefícios da uva, do resveratrol presente na uva, e aí ser associado a um alimento fonte de fibra que pode ser o pão integral, que pode ser um biscoito integral, podem ser torradinhas integrais como essas, tá?
Então, aqui a gente tem mais exemplos de torradas, né? Então as torradas também podem servir para essa refeição. Nos próprios supermercados, as mães já devem ter começado a perceber, né, que começam a surgir produtos novos a cada semana, né? Então a gente começa a perceber, olha, produtos que são sem açúcar, alimentos que são sem lactose, alimentos que são sem glúten, que servem a uma dieta um pouquinho mais elaborada, pessoas que precisam fazer algum tipo de restrição alimentar. Agora, uma coisa que é muito frequente, eu escuto mães, amigas, crianças adoram aquele macarrão instantâneo. O que a gente pode substituir por este alimento? Olha, o macarrão, acho que tem duas características. Primeiro, é muito fácil de fazer. Então eu sei que a refeição, principalmente da noite, para as mães que trabalham, que estão cansadas e que precisam ainda preparar uma refeição para sua família, lógico que tem que se pensar em alimentos mais práticos. O miojo entra nisso, só que aí a gente precisa lembrar que o miojo é uma massa frita. Quando a mãe colocar a massa dentro da água quente, ela vai perceber que essa água fica cheia de gordura, né? Então é extremamente importante a gente pensar que provavelmente isso não é adequado para a criança ingerir e nem para o adulto, então nem para os pais é adequado. E aí a gente tem o temperinho que acompanha o miojo, que normalmente as crianças querem usar, né? Cheio de sódio. Que é muito rico em sódio, né? Lembrando que o sódio é a substância presente no sal de cozinha que pode levar a uma retenção maior de líquido no organismo, pode conduzir em excesso. Se a gente juntar, olha, a criança come miojo, a criança toma suco de caixinha que tem muito sódio, a criança come salgadinhos do tipo chips, né? Biscoitinhos, salgadinhos, pronto. A gente começa a juntar uma série de alimentos que são muito ricos em sódio, que podem conduzir a hipertensão arterial na infância. Podem. Uma super opção para isso, e que também é rápida, é o macarrão bifum, tá? Esse aqui a gente está vendo um fusilli, mas a mãe vai encontrar aquele macarrão bifum tradicional, que parece o cabelinho de anjo, só que ele é feito à base de arroz, tá? No caso, então, esse também. Esse também. Esse bifum é de preparo super rápido, em 2 minutos está pronto, né? Então pode trazer também a praticidade para a mãe. E aí a gente encontra o macarrão de arroz tipo penne, fusilli, espaguete, as massas à base de quinoa, que são uma ótima opção, que você também vai encontrar o penne, o fusilli, o espaguete. E aí qual é o motivo da sugestão de troca da massa convencional? Agora eu deixei de falar do macarrão instantâneo, nós estamos falando de massas convencionais, por massas à base de arroz ou à base de quinoa. A gente tira a farinha de trigo, tá? Então hoje a gente tem percebido que da mesma forma que nos adultos, a gente percebe uma concentração grande de gordura na região abdominal, né? E a farinha de trigo refinada pode contribuir com isso. Então a gente está fazendo uma substituição desse alimento. Bom, doutora, eu queria te agradecer por essas dicas tão importantes e tão preciosas. Lembrando que a boa alimentação na infância com certeza vai gerar uma saúde na vida adulta e na velhice. Não só dela, mas de toda a família. Eu sempre costumo dizer que isso é um investimento, né, na saúde do adulto, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, doutora? Nada.